Ah, porra. Acho que foi, né? Cai. É, foi mesmo. Tá, peraí. Mano, tem alguém aí que tá soprando na boca do microfone. É o sopro da agir de Deus em nossas vidas, amém, irmãos? Labachures. Potencialmente sou eu. Melhorou aí ou tá. Agora tá bom. Tá. Beleza. Ó, por via das duas, só pra patiolar, vamos fingir que essa conversa aqui não existiu. E vamos dar uma palminha pra sincronizar o áudio. Fé em Deus. Pô, mas não tá só no seu gravando? Tá, mas só pra fazer uma viadagem, né? Ô, caramba. Maluco. 1, 2, 3 e. Temos que treinar a palma, galera. Temos que treinar a palma. Temos que treinar a palminha, mas vamos lá. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo, a todos os ouvintes do canal Prosa Nova Imperial. Aqui é o Vinícius, mais conhecido como Silvestre. Tô aqui com o Caio Araújo. Dá um recadinho aí. Pá. Salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Caio. E eu não tem codinome porque eu não tenho companheiros, amigos. É isso. Estamos aqui com o Thiago também. Fala aí, Thiago. Qual é, rapaziada? Boa noite. E o Chola do Matheus não apareceu aqui porque ele disse que estava na autoescola, mas certeza estava se prostituindo para consumir cheeseburger. E como é que foi a semana 6? Foi boa? Começa aí, Thiago. Tudo na tranquilidade. E a sua semana, Caio, como é que foi? Foi legal? Cara, minha semana começou imersa em tristeza, melancolia, mas até o momento tá indo bem até. Bem, ninguém perguntou como é que foi minha semana, mas eu eu meti o shape, tô querendo começar a meter o shape. Porque todo homem que se preza tem que fazer duas coisas. Primeiro é ser devoto a Cristo. E segundo é ter um shape de respeito. Sem isso, um homem não é completo. E também eu vou ter entrevista de emprego amanhã. E vamos ver no que dá. Talvez eu deixe de ser um desempregado ocioso. Assim eu não vou ser tanto desgosto da minha família. Mas, bem, vamos falar do tema? Bora. O tema de hoje foi o Thiago que escolheu, né? Exatamente. Sim, foi. Seguindo, escolhi seguindo sugestões de alguém. Não, aqui não é uma democracia. O reino do céu não é uma democracia. Isso nós somos a reprodução do reino, meus irmãos. Foi discutido através do direito germânico bárbaro. Jogou no cara ou coroa pra ver qual que era o tema. Pior que não foi tão distante disso, não. Mas o tema de hoje é Inquisição. Inquisição é um tema legal que muita gente, entre aspas, colunas, pessoas com nariz mais avantajado e liberalecos, né, distorcem um pouco, falam bobajadas, lorotas a respeito disso daí, mas estamos aqui para esclarecer as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Afinal, nós somos a elite intelectual da internet brasileira, não é verdade? A elite brasileira tava comentando sobre o Fortean até agora há pouco. Isso daí é a cúpula. Bom,
todos sabemos que é um tema muito distorcido com o passar dos tempos, desde a famosa reforma protestante, com auxílio dos jubileus, e os liberalex do pós-iluminismo. Pós não, durante e pós. Exato. Então a ideia aqui, obviamente, não é passar ponto a ponto, porque você tem aí um período vastíssimo e insanamente diverso. A ideia é mais passar um panorama geral e tentar desfazer algumas concepções um tanto quanto erradas. Aliás, se fôssemos tentar abranger tudo isso aí, acho que ninguém ia assistir, porque no mínimo umas 5 horas, talvez. Mas se o pessoal quiser que a gente faça uma continuação, não sei, é só depositar R$ 10 na conta do nosso patrão Thiago e Renan, que a gente pode conversar um pouquinho a respeito. Só conversar, porque nada é garantido aqui. Aqui é tudo de forma orgânica que a gente faz. A gente se reúne 5 minutos antes da call, tira no cara corou o tema e resolve fazer. Mas vamos lá. Galera, que a gente respeita a diversidade. O que é a Inquisição? Bom, acho que antes de falar exatamente o que foi a Inquisição, é bem bacana entender qual foi o contexto que ela estava inserida, né? Você não tem como entender qual foi o fenômeno que se manifestou no mundo político sem entender o que estava acontecendo na Europa na época. Você estava tendo um problema relativamente sério, que era a heresia dos cátaros. Os cátaros, que em grego significam os puros, era uma heresia gnóstica e maniqueísta que estava começando a tomar muita força, principalmente no sul da França e no norte da Itália. E quais eram alguns dos principais pontos da crença dos cátaros? Bom, primeiro estudo do maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma heresia que já vinha lá desde o Império Romano, que basicamente assumia como visão metafísica a existência de um princípio bom e um princípio mal, iguais, mas opostos, né? Então, isso vai de confronto muito claro à metafísica cristã, que acredita somente no princípio bom que ordenou o mundo, e a desordem no mundo é que é esse mal que por si não existe. Os cátaros então eram contrários a essa visão e assumiam então a existência de um Deus bom e de um Deus mau. E esse Deus bom havia sido preso na matéria pelo Deus mau, como é padrão na maioria dos esquemas gnósticos, e a partir daí dá para se deduzir que a matéria é uma coisa má e o que importa é puramente o espírito. A bondade é plenamente pneumática, completamente dissociada da matéria. Isso daí parece um papo de teólogo meio distante da realidade prática, mas quando você pega para ver os efeitos que isso teve na vida cotidiana, principalmente das cidades onde o catarismo acabou se infiltrando de forma mais pesada, você tem aí umas questões muito brutais. Cara, se você assume que a matéria é ruim e que o objetivo do ser humano é se livrar da matéria, qual é um dos principais alvos que você vai ter? Você vai ter mulheres grávidas sendo violentadas nas cidades cátaras, porque elas são, em tese, as geradoras dessa nova matéria. Elas estão contribuindo para esse aprisionamento da divindade no nosso mundo imanente. Isso daí tinha que ser combatido pelos cátaros. Eles endossavam um suicídio ritual, geralmente realizado por meio da inanição, né? Você para de comer porque você não pode se matar com uma faca, porque a faca é de matéria. Você precisa se matar negando a matéria. Então você tinha aí problemas seríssimos. Se os cátaros tivessem conseguido dominar o mundo e ter sucesso aí na sua empreitada, basicamente a humanidade estaria extinta. Seria um negócio realmente bizarro. E o que acontecia? Você tinha o povo que já seguia tradições católicas. É importante notar que os cátaros se usavam de uma roupagem cristã também, né? Você tinha aí bispos cátaros, padres cátaros. Mas o que aconteceu? O povo via algumas das atrocidades que os cátaros cometiam e tentavam combater eles na porrada, no mano a mano mesmo. Eles seguiam lá sem muito floreio e desciam a porrada nos cidadãos. Então você tinha alguns crimes um pouco violentos cometidos contra os cátaros e você não tinha certeza se você estava realmente pegando o cara certo ou não. Você não tinha como saber muito bem qual era a verdadeira situação. Você não tinha um processo racional de inquérito a ser realizado.
é nesse contexto que surge, então, a Inquisição. Você tem aí uma reação da própria igreja como uma forma de você tentar ordenar esses julgamentos jurídicos, né? Você tem a formação do Tribunal da Inquisição, justamente com uma ideia de você conter esses abusos que eram cometidos pelo povo católico em cima desses hereges. Certo? Tá claro? O Vinícius ou o Caio querem comentar alguma coisa aí? Só queria dizer que sair na porrada com herege é um dos bagulhos mais belos e morais possíveis. E a gente estimula a fazer isso no Minecraft, obviamente. Sei lá, mano. Bom, ah, por onde começar? Sobre os crimes que os mesmos cometiam, além dos crimes de cunho material, por assim dizer, os assassinatos, os suicídios, eles também cometiam muitos sacrilégios porque eles não, por exemplo, com o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, muitos deles, como o Thiago falou, se usando da roupagem de católicos, frequentavam as missas e recebiam o sacramento, porém, assim que saíam, cuspiam no esgoto. Hoje em dia Exatamente. isso não escandaliza tanta gente, mas na época, para essas pessoas que sofriam tanto, isso aí era intolerável. Exato. E aí você já tem alguns motivos de por que o catarismo era tão incompatível com o catolicismo. Imagina você na visão de um cátaro que enxerga a matéria como tendo sido criada pelo próprio princípio do mal. E aí você tem o catolicismo que prega um Deus que se fez homem, um Deus que se encarnou e que assumiu a matéria como parte da sua natureza também. Então era uma coisa que os cátaros olhavam com um horror imenso. Aí vale até um pouco comentar um pouco qual é a visão da metafísica católica sobre a relação da matéria com o espírito. Você pode cometer dois erros que caem em dois extremos. Você pode falar que a matéria é má, que é o que a maioria dos gnósticos fazem. Você tem essa negação da matéria em favor de uma bondade puramente pneumática, uma bondade puramente espiritual. Você tem o outro extremo que é achar que a matéria é tudo que existe, ela se identifica com a própria criação, que é o que acontece no caso dos panteístas. Você começa a associar deuses com a matéria e tudo mais e para de reconhecer algo que vai além disso. Qual é a visão católica? Qual é esse meio termo do catolicismo? Você tem a matéria sendo análoga à criação, do mesmo jeito que uma pegada é análoga a um pé. Você tem algumas características do pé que ficam nessa pegada. Mas a pegada não é o pé, mas a pegada também não é oposta ao pé. Existe essa relação de analogia, que era completamente rejeitada pelos cátaros, né? Tá, então... E como que rolou a Inquisição? A gente sabe que haviam motivos. E isso é um fato. Porque... principalmente na antiguidade, assim, essa mentalidade era mais aceita. Hoje em dia, pelo pessoal ser mais sojado, podemos dizer assim, eles acham que o absurdo deve ser tolerável. Mas temos que entender que há coisas que não podem ser toleradas para nossa própria sobrevivência. Hoje em dia a gente pode tomar como exemplo a pedofilia ou coisas assim que são absurdos e que não são tolerados na nossa sociedade, apesar de ter um certo movimento aí bem fã do Restart com cores coloridas, né, que tá lutando pela normalização de tal atrocidade. E naquela época eles tinham uma noção de maior de honra e de princípios que devem ser defendidos até a morte. Então a gente sabe que eles tiveram motivos reais para fazer. E como aconteceu a Inquisição em si? Como que ela foi instituída e como ela se desenrolou? Bom, a Inquisição surge exatamente como uma resposta a essa heresia cátara, e ela, por isso mesmo, ela é instituída em 1184, justamente nessa região aí do sul da França. E esse primeiro processo inquisitorial foi
foi se propagando mais ou menos até o final do século XIV, justamente com o fim do catarismo, né? Então esse primeiro processo é claramente um movimento de resposta a esse fenômeno que estava se espalhando de forma tão preocupante, certo? O fim, entre aspas, Então, né? Porque o que esse foi? maniqueísmo ainda é presente até os dias atuais. Eu Então, falo foi um fim, fim, entre aspas. Da heresia o em fim si. do catarismo, né? Que o catarismo tinha algumas, as doutrinas subjacentes continuam vivas, Sim, sim. mas a estrutura, a organização cátara conseguiu ser combatida de forma relativamente bem sucedida, né? Tanto é que não temos mais O, cátaros. o Ica seria alguma coisa meio relacionada ou é totalmente desconexo? Cara, o Ica já é uma situação um pouco mais complicada. Você tem aí uma mistura de paganismo celta do qual a gente sabe praticamente nada, e daí você teve umas invencionices meio loucas de uns gnósticos aí do século XVIII, XIX. É uma questão um pouco diferenciada, apesar de ter alguns pontos em comuns. Os Wicca também são gnósticos, né? Sim. A polícia da gnose tá on, né? Você vê que toda desgraça que a gente vê por aí tem sempre um dedinho disso no meio, cara. É impressionante. É jovem querendo fazer merda e ser diferente, basicamente. Você pode ver que os caras, tudo que fez esse negócio aí era jovem. Na época, né? Tem que Ou acabar com pior, o jovem. ou Exato. pior do que jovem é velho que quer agir como jovem. Bonoro. Enfim, vamos partir para o tema da Inquisição Romana, pegando como gancho a instituição da Inquisição? Pode ser? Pode ser. Bom, a Inquisição italiana, como o Thiago, não exatamente, mas ele citou que a heresia cátara chegou no norte da Itália forte, surgiu alguns anos, uns cerca de 30 anos depois da instituição na França, pelo bula do Papa Gregório IX. Como na época, apesar de chamarmos de Itália, aquele território, não, todos sabemos que não existia unidade, era um monte de cidade, ducado, essas coisas. Só um minutinho que eu me perdi aqui, pessoal. Que dó do editor, hein? O editor, coitado. Enfim, a heresia surgiu forte lá, aconteceu diversos assassinatos, coisas do tipo, suicídios. E de início por causa da descentralização da Itália, foi difícil de combater naquela região. Apesar que, como o Thiago falou, houve um sucesso considerável à dizimação da heresia, porém não foi a única a surgir principalmente na Itália, porque com o surgimento entre aspas, urbanização, por assim dizer, claro que para a época, né, é um negócio muito menor do que atualmente, porém com o surgimento das grandes cidades facilitou o surgimento de heresias, porque antigamente, no início da Idade Média, na Alta Idade Média, é isso? Ou eu tô viajando? Não havia tantas cidades assim. O Citando advento das como. cidades foi mais ou menos esse período aí. Sim, Tipo, sim. da, que foi formação até a queda, que daí começaram a surgir grandes cidades mesmo, através das comercializações e Isso. crescimento da burguesia local. Exato. E com a facilitação da divulgação de heresia, vocês já sabem que cidade é uma desgraça e não tem nada de bom nisso. Facilitou o surgimento de
apesar de não serem tão graves como o catarismo, várias heresias, como por exemplo os esperonistas, que é basicamente o protestante médio hoje, que ele fala que é, fala que a veneração aos santos é qual é o termo? Tô co- É, Idolatria. isso, idolatria. Os próprios iconoclastas, eles tinham certas características disso. Ahn, e esse também por exemplo, cadê? Arnaldistas, que eram um pessoal que parece liberalzinho moderno que fala que liberalzinho não, os comunistas modernos que falam que a igreja não tem que ter propriedade, não tem que ter riqueza. Por que que a igreja fala tanto de caridade, mas não doa aquele trono de ouro lá? Essas palhaçadas, sabe? É, Uhum. você vê que já existe merdeiro desde aquela época. Aí, bom, pulando para essa fase, a Inquisição Romana, que é o mais conhecida por causa dos casos do Giordano Bruno, Galileu Galilei, surgiu efetivamente no na metade do século XVI, lá por onde de 1534 a 49. Porém, diferentemente da Inquisição medieval na Itália, lá, por causa de certos abusos que teve, não por culpa da Inquisição, mas sim do imperador, do Sacro Imperador, que impunha certas leis nos seus territórios, e basicamente o poder secular sempre deu uma abusadinha dos seus poderes, por assim dizer. Que heresia naquele período era crime de Estado, era pago com pena capital. Por isso que alguns imperadores e reis se usaram desse auxílio para tirar vantagem. Já a Inquisição Romana, para evitar esse tipo de coisa, eles burocratizaram mais justamente com a evolução dos meios jurídicos. Deram uma burocratizada no julgamento para evitar esse tipo de abuso. E é até interessante falar do avanço do processo jurídico, porque, tomando como exemplo que você falou que certos reis usavam o crime de não pertencimento à religião oficial do Estado para tirar vantagem, que o Papa. Peraí, que eu tô tentando procurar as anotações. O Papa Alexandre III, durante o Concílio de Tours, 1163, pediu aos príncipes que confiscassem os bens do herege, ao invés de puni-os com a pena de morte. Prática comum subordinada à religião, aos não subordinados à religião oficial do Estado. Então você já pode ver que essa demonização que o pessoal fala, não, se você era isso, você ia ser queimado, hein? Cuidado. Mas é uma falácia que até mesmo o Papa pediu pro pessoal dar uma acalmada, que tá meio emocionado. Então, E o, o, o avanço do tribunal, do processo jurídico é bem interessante, porque no começo era utilizado o, o direito germânico, pagam um direito germânico mais, peraí que eu tô tentando achar aqui. No começo era utilizar um direito germânico barbárico, ao invés do direito românico, onde a peça central do julgamento era a ordália. O que era a ordália? A ordália consistia no juízo divino para comprovar a culpa do acusado. Era, por exemplo, o cara, sei lá, era acusado de um crime, alguma heresia, e, ou, sei lá, não ser subordinado à religião oficial do Estado, e para comprovar a inocência ou não dele, eles falavam, vamos colocar aquele cara lá naquele lago, se ele se afogar é porque ele é culpado. Se ele for não se afogar é porque os deuses inocentaram ele. Ou até questões de fogo.
Tanto que essa prática foi condenada pelos seguintes papas: Estevão VI em 887, entre 887 e 888, Alexandre II em 1063, Inocêncio III no Quarto Concílio de Latrão em 1215, proibindo a participação do clero em juízos envolvendo água e fogo. Cidades no século XII, houve a imposição do método processual nos tribunais, similar até o que se tem hoje, com o direito de defesa, advogado de acusação, advogado de defesa, e o avanço do direito civil e do direito canônico, até que se tem hoje, que após o Concílio Vaticano II houve uma alteração grande no direito canônico em si, mas o direito canônico pré-conciliar ele era bem similar ao dessa época, e o surgimento do processo judicial, tanto que a palavra inquérito que se tem hoje advém de inquirir, que era os tribunais inquisitórios, que era tipo o chamado do condenado ao tribunal. Exatamente. Você tem uma série de instituições que foram criadas para você tentar racionalizar ao máximo possível esse processo de busca pela verdade de um determinado crime, porque justamente nesse sistema jurídico germânico, bárbaro, pagão, você ainda tinha muito presente essa ideia do pensamento mágico. Você tinha essas associações não racionais entre a ordem moral e a ordem física. E a Inquisição veio justamente como uma tentativa de você batizar esse direito dos povos germânicos e celtas, justamente para você tentar racionalizar o máximo possível. Então aí o que você começou a ter a divisão do juiz, vítima e procurador, você não pode ter a mesma pessoa que acusa julgando. Foi aí que surgiu o direito do habeas corpus. E você também tinha uma... foi inclusive durante a Inquisição que foi abolida a tortura, né? A tortura, que era uma prática extremamente comum, utilizada para você tirar informações através da violência. E eu não me lembro quem que conseguiu abolir a tortura, mas foi com a seguinte história. Um inquisidor era contra o método da tortura, e aí ele foi tentar provar que ela não funcionava, prendendo um cara muito aleatório e fazendo ele confessar algum crime que ele não cometeu através da tortura. Com isso ele provou que não é um sistema que pode ser usado e conseguiu abolir de vez essa prática pela Europa. E o próprio Tribunal da Inquisição dava um tratamento muito mais humano em relação ao direito secular da época, né? Antes você tinha reis podendo dar julgamentos e sentenças a seu bel prazer, e o Tribunal da Inquisição veio para mudar isso. O Tribunal da Inquisição era justamente essa ideia de batizar o sistema jurídico, porque mais do que tentar aplicar uma pena temporal, o objetivo do Tribunal da Inquisição era servir como uma fonte de conserto moral da própria alma do julgado, né? Então se você abrisse mão da sua heresia, se você abdicasse dela, retornasse à fé católica, você automaticamente estava livre do seu processo. E as penas que você recebia quando você era julgado poderiam sim acabar em punição física, que é bem diferente da tortura, né? A tortura tem como objetivo retirar informações. A punição física é puramente uma punição. Você podia ter pena de morte, você podia ter punição física, mas na grande maioria das vezes as penas eram rezar não sei quantas Ave Marias, fazer uma peregrinação até uma cidade X, passar tanto tempo de jejum. Era algo muito próximo das penas que se tem hoje no confessionário. Elas vieram daí, inclusive. Então você tinha casos, inclusive, de gente que era pega cometendo crimes e tentava fazer de tudo para acabar caindo no Tribunal da Inquisição, justamente porque o tratamento que era dado lá era muito mais humano. Até no exemplo que você citou dos castigos físicos, houve uma evolução da instituição da Inquisição, que a tortura, no princípio da Inquisição, ela já era regulamentada para ser, entre aspas, mais humano possível. Com o passar do tempo, houve a abolição desses métodos, porque
como foi provado por tal inquisitor que você citou, não funcionava. E sobre as penas, o caso que você falou sobre a castigo físico, foi esse que você citou? Sim, sim. Basicamente era algo de confessionário mesmo, tipo 20 chibatadas, coisa que era comum na época até para pessoas normais que faziam, cometiam algum pecado e era pena de confessionário. Ah, você Você tem cometeu tal certeza disso pecado? aí? É sério? Sim, 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 sim. Você fez algo meio pesado, vai lá, dá 10 chibatadas aí como Pô, mas o que penitência e que é? reze. Mas Pode, algo pesado é tipo roubar sei lá, alguém ou é tipo, sei lá, faltar na missa? não era algo nesse nível, mas, por exemplo, vamos ver, deixa eu ver um exemplo aqui. Putz, eu não tô, Tá lá de fugiu os calma. exemplos. É, tipo isso, por exemplo, você nem chegou a faz, consumar o ato em si, mas você traiu no seu coração, por assim dizer. Querendo ou não, é algo grave. Vai lá, dá 10 chibatadas como penitência e reza tantos Ave Maria, Santo Pai Nosso. Tipo isso, entendeu? Entendi, entendi. Então, pra quem a pessoa vê isso, acha absurdo, mas pra aquele período, analisando o contexto, era algo normal. Foi diminuído com o passar do tempo, né? Reduzindo a apenas mais brandas como peregrinação, Ave Marias, até prisões, por assim dizer, mas você não é no sentido de prisão atual. O cara era tipo colocado numa casa, você não pode sair, você pode receber visita, você pode ter o que você quiser lá, seus materiais para você escrever, coisas e tais, mas não era algo absurdo assim. Um desses castigos que é até interessante, que impactou bastante no número de eventuais execuções, é que eles queimavam, enforcavam bonecos no lugar do pecador como o sinal da morte do velho homem pro nascimento do novo. É bem Isso, interessante até tipo fazer um paralelo com o rito do batismo, né? de O, fato. Dá para fazer um paralelo a respeito disso. sim, era algo bem misericordioso mesmo, como o tribunal ficaria conhecida mais pra frente, antes de haver É, uma guerra propagandística a respeito. É um tribunal não, de isso aí. É, misericórdia. inclusive, Até. Pode você falar. tem aí. Oi, desculpa, fala aí, fala aí. Não, pode falar. Fala aí, você tem aí a primeira grande fake news da história. A partir da reforma, você teve aí um processo de propaganda com o intuito político de denegrir a imagem das instituições, tanto eclesiásticas quanto de países católicos, como o Império Espanhol e tudo mais, de forma insanamente massiva. Você teve propagandas pesadas em países protestantes e dentro de uma galera que estava engajado também, justamente com essa ideia de você difamar o máximo possível esse legado cultural e civilizacional da Europa Latina, e é uma coisa que claramente funcionou. Se você pega para ver a opinião geral nos dias de hoje, não está muito alinhada com o que aconteceu de fato. Urdu, a igreja contra a ciência. A igreja, é interessante que houve um estudo profundo a respeito para desmentir um dos maiores mitos que se há, em que a Inquisição teria matado 20 milhões de pessoas em quase 1000 anos. O que, tipo, matar mais da metade da população da Europa ou mais nesse período. E se fosse colocar em prática realmente esse cálculo, a Inquisição ainda estaria ocorrendo, porque ela começou no século IX. Então, tipo, são meio que 10 séculos. Não, a Inquisição começou em 1231. Então, se fosse realmente 1000 anos, ela estaria acontecendo até
2.231. O número real de mortes é infinitamente menor. E tem que se lembrar também que naquela época as megalópolis, coisa tipo Lisboa, Madrid, tinham no máximo 300 mil habitantes. Então é um número totalmente desconexo da realidade. É basicamente o pessoal tira número da bunda e fala: ah, a igreja na Idade Média matou 7 milhões de ruivas. Canhotos foram 5 milhões. Por incrível que pareça, eu jurava que ninguém acreditava nisso hoje em dia. Eu tava trabalhando, saindo um pouco do assunto. Eu tava trabalhando, cara. Aí veio o cara contar pra uma colega de trabalho minha que, porque ele era canhoto, ele falou que na Idade Média a igreja queimava canhoto. Cara, eu me segurei pra não dar risada. Claramente um flerte. Ele tava querendo passar que ele era especial, que ela tinha que dar uma chance pra ele, porque ele era um cara legal. Claramente. Pior que seria uma bela de uma pedofilia, mas beleza. Putz. Beleza, então, voltando pro assunto. Estávamos onde? Eu falei besteira, acabei me perdendo. Tá falando do quão desconexa é Ah, sim. a narrativa da realidade. Cara, até pegando números da dita mais sangrenta parte da Inquisição, que foi a Inquisição Espanhola, que houve abusos não da parte em si do clero, mas por influência política, como na maioria dos abusos foi por influência política, não da própria igreja. Houve um abuso ou outro, mas nada absurdo, como o pessoal tanto explana Tanto é por que aí. o Papa João Paulo II abusos eventualmente poderiam ter vindo a ocorrer, mesmo em Acho que escala deu um bem. corte. Acho que cortou aqui o áudio. Você pode repetir quando Deu você uma falou cortada de João mesmo. Paulo II? Que o João Paulo II em pedido fez em 1998, após a abertura dos arquivos secretos da Congregação para a Doutrina da Fé. O antigo Santo Ofício pediu desculpas formais pelos pecados cometidos pelos filhos da igreja, nesses eventuais abusos que poderiam ter sido cometidos mesmo em escala bem reduzida. Podendo tomar como exemplo, no livro no livro La Vera Storia della Inquisizione, do escritor Rino Camilleri, em que ele afirma que em 50 mil processos, as execuções foram ínfimas, tipo, coisa que beirava 1%. Em Toulouse, o centro de heresia cátara, durante 100 anos, no período de 100 anos, ocorreram 42 execuções. A maioria Muito desses casos de pequeno execuções eram comparado de. com que a narrativa. Bom, como eu ia dizendo, a maioria julgados com pena capital eram os próprios hereges reincidentes, por assim dizer. Que eles eram julgados uma vez pelo Santo Ofício, eles diziam que estavam arrependidos e tal, mas voltavam a cometer a heresia e espalhá-la. Já os casos de, por exemplo, voltando um pouquinho no tempo para Idade Média, como foi dito pelo Tiago, havia uma certa confusão entre o povo de quem eram os católicos de verdade e quem eram os hereges. E uma parte da população acabou sendo enganada por esse pessoal, achando que aquilo era o verdadeiro catolicismo por causa da aparência deles. Que eles se vestiam muito mal, como, em geral, como mendigos, andavam descalços, praticavam jejum, coisa que
você olha, você pensa que são pessoas virtuosas, mas eles não faziam isso por amor a Deus, mas sim por ódio à matéria. Eles não comiam porque eles queriam morrer, porque queriam matar a matéria. Não se vestiam bem ou mal se vestiam às vezes porque odiavam a matéria, não queriam vestir roupas, entendeu? Então, no caso de pessoas que eram ludibriadas, se as pessoas abnegassem, se retratarem, por assim dizer, e se arrependerem, a punição, a maioria das vezes, era coisas simples, como rezar Ave Maria, essas coisas. Execuções, no caso, era. Execuções não, punições, um pena capital, no geral, era para ou os idealizadores da heresia, ou para os reincidentes. Querem acrescentar alguma coisa? É, exatamente. Isso tudo justamente por causa desse fim primeiro da Inquisição, que era justamente você salvar almas antes de condenar corpos, né? Exato. Só pra fechar esse assunto e dar um gancho no próximo assunto, eu gostaria de dizer umas estatísticas que é importante, né? A gente ter um contraste entre o que dizem e o que realmente aconteceu. Por exemplo, de 1540 até 1700, houveram 4.674 juízos, onde 1,8% foram condenações à morte e 1,7% eram condenações em contumácia, onde o paradeiro estava desconhecido ou um enforcamento de bonecos. Já nas famosas caças bruxas, houveram 120 mil processos ao longo da história, onde a Inquisição Espanhola, a sanguinária, a cruel Inquisição Espanhola matou 59 bruxas, enquanto a Itália matou 36. E Portugal matou incrivelmente 4 bruxas. Já fazendo uma comparação entre os tribunais civis e eclesiásticos, em 100 mil processos de tribunais civis, houveram incríveis 50 mil sentenças à fogueira. E onde houveram as maiores matanças de bruxas foram 4 países. A Suíça, onde houveram 4.000 execuções para uma população de 1 milhão de habitantes. A Polônia e a Lituânia, onde foram executadas 10 mil para uma população de 3 milhões e 400 mil habitantes. A Alemanha, centro e berço do nosso querido protestantismo, né? Mataram incríveis 25 mil bruxos para uma população de 16 milhões de habitantes. E a Dinamarca e a Noruega, e houve 1.350 execuções para 9 milhões para 97 mil, não, 970 mil habitantes. E é interessante dar uma olhada que eu não sei se a Suíça era protestante ou não, mas pelo menos a Alemanha foi o país que mais matou e é da dita reforma protestante, né? Eu não sei se essa informação confere, mas eu ouvi falar, talvez vocês possam me corrigir se eu estiver errado, mas eu ouvi em algum lugar que essa ideia de acreditar em bruxa era coisa de pagão e errado era acreditar em bruxa em si. Sim, Isso confere? confere, é isso mesmo. Tanto que. Então, porque quando. Pode falar, Thiago. Então, eu ia falar, quando você teve aí o começo dessa expansão do cristianismo por terras góticas, você ainda tinha muita figura da curandeira, isso da época tribal mesmo, de povos celtas e germânicos. E aí você tinha muito essa figura da velha que mora numa cabana na floresta e que entende muito de ervas por razões medicinais. Isso aí que acabou gerando essa mitologia da bruxa. Uhum.
gente. Tanto que nos Estados Unidos, colônia americana, na Nova Inglaterra, houveram os famosos de execuções em massa de pessoas que eram acusadas de bruxaria. Lugar, uma Cara, cidade inteira, que até hoje tem um memorial. Salem, é? Saré. Tanto que até tem um filme, né? E como sempre, botam a culpa na igreja. Eles eram puritanos. Então, o pior é que eu tava pensando esses dias sobre essa ideia essa mitologia da bruxa, velho. E eu penso o seguinte, imagina, por exemplo, você mora numa vila onde a cidade mais próxima é a 3 dias de distância, 3, 4 dias. Aí você pega uma doença, sei lá, qualquer doença que você pegaria na época, que são várias, e por sabe-se lá qual motivo você acusaria e mataria a única pessoa que entende alguma coisa sobre medicina, por assim dizer, na sua vila. Não seria tipo um tiro no pé? O tiro no pé Aí, seria uma queimadura no pé, né? Mas, Bom, retornando ao tema é, que você estava falando sobre a Inquisição Protestante, por assim dizer, se você quiser continuar. uhum. Se quiserem acrescentar, desenvolver sobre o tema. Tem algo a falar aí, Thiago? bom, sobre isso não, eu estava querendo já passar para uma história relativamente conhecida, a história do julgamento de Galileu, se vocês não quiserem falar mais nada nesse tópico anterior. Não tem muito a acrescentar mais a esse tópico, não. Poderia ser feito algo mais profundo, mais pra Se os ouvintes quiserem, poderíamos no futuro fazer um podcast específico sobre a Inquisição Protestante. Que é um tema muito denso e exigiria mais tempo. isso aí, ouvintes. A voz do povo é a voz de Deus. Pode desenvolver aí, Thiago. Bom, então vamos lá. A gente tem aí essa ideia do julgamento de Galileu como sendo um exemplo da repressão católica ao desenvolvimento do pensamento. Isso é uma história muito importante, porque é um dos mitos fundadores do mundo moderno. É uma das histórias que você pega para ensinar as pessoas desde criança, para fundamentar elas nessa visão de que o modernismo que trouxe grandes mudanças e grandes avanços para a humanidade e para o Ocidente em termos civilizacionais. E é por isso que é tão importante a gente combater esse mito, porque é isso que ele é um mito. Em vários sentidos do termo, inclusive. Então, qual foi a ideia do caso Galileu? Você tinha o Galileu, que operava aí como astrônomo já, ele já tinha realizado aí algumas descobertas, conseguiu desenvolver novos equipamentos de observação astronômica, ele tinha conseguido identificar luas em Júpiter e tudo mais. E ele começou a se envolver na seguinte querela em termos cosmológicos. Você tem a Terra girando em torno do Sol, ou você tem o Sol e todos os planetas girando em torno da Terra, certo? Então havia aí essa discussão do modelo de sistema solar heliocêntrico e geocêntrico. E o que acontecia? Galileu era já um cientista de certo renome, e você já estava numa época onde o humanismo já estava se tornando mais generalizado no pensamento europeu, e Galileu já era um cientista de certo renome, tendo inclusive bastante contato com o Papa da época, certo? Existe documentada a correspondência do Galileu com o Papa, onde o Papa se declarava adepto, a princípio, a essa hipótese do heliocentrismo apresentada de acordo com o modelo de Galileu. A questão era a seguinte: Galileu tinha todo o direito de continuar desenvolvendo as pesquisas nesse sentido, mas ele não tinha o direito de começar a ensinar isso
como uma teoria já comprovada e bem aceita. Galileu dava aula em universidades, ele não poderia passar isso como fato. como um fato já comprovado. Você ainda estava num processo de teste de hipóteses e você tinha alguns contra-argumentos ao modelo heliocêntrico que eram bem relevantes. O principal deles, e que Galileu não conseguiu responder, era a questão da paralaxe estelar. O que foi a questão da paralaxe estelar? Paralaxe é o seguinte, quando você está andando de carro, se você consegue perceber que a árvore que está a uns metros de distância do seu carro parece que se mexe muito mais rápido do que a montanha que está a alguns quilômetros de distância. Então, quanto mais distante o objeto está de você, mais devagar ele parece se mover. Isso é a paralaxe. Qual que era o argumento da paralaxe estelar como uma tentativa de rebater o heliocentrismo? Se você tem a Terra girando em torno do Sol, quer dizer que a Terra está em movimento em relação ao cosmos. E você tem várias estrelas no céu. E essas estrelas estão a distâncias diferentes da Terra. Se a Terra gira em torno do Sol, por que o efeito da paralaxe não é observado nas estrelas? Galileu não sabia responder isso. Hoje a gente já sabe. Você até tem esse efeito da paralaxe, só que as estrelas estão a uma distância tão grande e estão se mexendo também que você acaba, claro, se mexendo de forma quase que imperceptível, né? Você só consegue perceber esse movimento olhando muito ao longo prazo, observando um recorte de tempo muito grande. Mas por causa dessa distância ser tão absurda, o efeito da paralaxe acaba não sendo tão percebido a olho nu. Mas Galileu não sabia disso, você não sabia qual era a verdadeira extensão do universo, e a concepção da época traçava um universo muito menor, certo? Mas apesar de não conseguir responder essa questão, Galileu acabou ensinando isso daí como se fosse já um fato comprovado. Isso daí começou a ser investigado justamente pela Inquisição Romana, já em 1615, e a partir daí é que começou essa querela. Mas bom, você teve então toda essa questão que começou a ser investigada pela Inquisição Romana, e foi isso que acabou gerando toda essa questão do caso Galileu. Só lembrando que Galileu não foi queimado em fogueira, não foi morto nem nada do tipo. Tem gente que realmente acredita que ele foi um mártir justamente por causa da questão de que essas instituições católicas pré-modernas acabaram passando por um processo de mitificação tão grande que você basicamente não tem mais elas sendo estudadas. Você tem apenas algumas impressões sentimentais sendo passadas para as pessoas. Então, praticamente ninguém pega para estudar o caso Galileu. E ainda assim, a maioria das pessoas realmente acredita que ele foi martirizado ou coisa do tipo. Quando não foi nada disso que aconteceu. O que foi? O cara literalmente ficou conhecido como o mártir da ciência, o cara que foi perseguido por defender a ciência contra a igreja obscurantista. Literalmente. Exato. É isso que o pessoal acredita. É inacreditável. Exato. Essa história de você criar a mitificação. E, de novo, pô, o sistema heliocêntrico não foi combatido pela igreja. O Galileu não foi o primeiro pensador a propor o sistema heliocêntrico. E é um sistema que faz muito mais sentido, ele é muito mais elegante, ele transparece muito mais uma ideia de um universo ordenado. Você tem uma figura monárquica no centro do sistema solar e os planetas que giram em volta. Você tem essa ideia do astro que radia luz estando no centro do universo. E você tem a própria questão das equações se tornam muito mais fáceis de compreender pelo sistema heliocêntrico. Então era um sistema de modelagem do sistema solar que já estava sendo estudado. A questão foi justamente isso. Galileu não tinha o direito de ensinar o heliocentrismo como já sendo um fato comprovado, porque não era. Existiam contra-argumentos ao heliocentrismo que Galileu não sabia responder. Ele estava certo em acreditar que o Sol realmente está no centro do sistema solar, apesar de ele falar também do centro do universo, mas saindo um pouco desse mérito, ele estava certo em acreditar que o modelo heliocêntrico estava mais adequado à realidade do que o modelo geocêntrico, mas a questão foi justamente essa tentativa de você burlar o próprio processo de criação de conhecimento físico, de conhecimento científico. De fato, tanto que, se eu não me engano, acho que só pôde ser comprovado de fato a teoria do heliocentrismo com Kepler, não foi? Como é que foi? Kepler, o cara que... Possivelmente eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano,
a teoria só foi comprovada efetivamente com Kepler. Então, a partir de Kepler você tem o desenvolvimento de algumas equações relacionadas justamente a essa dinâmica dos astros que acabaram fortalecendo um pouco mais esse modelo. Falar de comprovar em ciências físicas é sempre uma coisa complicada, né? Se eu não me engano, o próprio Papa Leão XIII fala que a postura mais adequada em relação às hipóteses científicas é sempre adotar a questão de probabilidade, nunca de certeza. Você nunca pode ter certeza de uma hipótese científica, mas você sempre pode tentar mostrar por que ela é a mais provável. E acabou sendo o caso do heliocentrismo também, né? Você teve esse desenvolvimento posterior ao caso Galileu de argumentos que indicavam a probabilidade desse sistema. E até é interessante de levantar um ponto bacana. A galera pega essa ideia dessa mitologia da ciência e acaba não percebendo algumas coisas meio óbvias. Por exemplo, se você assume a relatividade de Einstein com a ausência de um ponto objetivo de medida de espaço, a partir desse momento o modelo heliocêntrico para de fazer sentido. Porque se você não tem um ponto a partir do qual pode ser traçado observações do espaço, como é que você vai falar que o Sol está no centro do sistema solar? Por que não a Terra? Entende? Você tem aí o próprio heliocentrismo sendo incompatível com as teorias de Einstein e a galera só assume tudo porque viu a ciência. Nessa tentativa de criar um sentimento cientificista que não tem nada a ver com você realmente entender a realidade física do universo. É a tentativa de criar uma narrativa hegemônica, que é algo questionável. Exato, como eu falei, é mais uma questão de mitologia do que de ciência. Como eu ia dizendo, aí de fato, essa tentativa de criar uma hegemonia na narrativa é claramente visível. Você tem pessoas que você vê que se tornou religião, o cientificismo para ele. Eles negam tanto a religião, mas exato. O cientificismo virou a religião deles. E para alguns casos, literalmente, né? O próprio positivismo tem a sua igreja positivista, literalmente, sem figura de linguagem nenhuma. Cara, a primeira vez que eu vi um tempo desse pessoal, me veio... É muito cursed, bicho. Mano, é um negócio muito feio. Enfim. Até no South Park eles zoam essa igreja, né? É sério? Bem da hora esse episódio que o Tom Cruise descobre que essa igreja é uma fraude e entra dentro do armário. Bom, batendo o prego final no caixão desse mito sobre entre aspas, martírio do Galilei pela ciência, o cara morreu na cama dele deitado, bicho. A pena dele, depois do segundo processo de Inquisição, que foram 2, primeiro, se não me engano, não teve uma pena muito dura, por assim dizer, ele retornou à escola romana para lecionar, e na segunda condenação, ele foi, entre aspas, preso. O cara tava morando literalmente em Roma, tá ligado? Morando na sede da igreja, super horrível, né? Onde ele podia receber visitas normal, ter direito a papel, tinta, essas coisas para poder continuar seus estudos, tudo o que ele precisava para poder continuar seus estudos, já que, como o Thiago disse, o Papa desse período era favorável às ideias dele, tanto que ele era muito, digamos que favorável à pessoa de Galileu, muito amigável a ele, tanto que, no fim, não tem nada a ver, não sei de onde esse pessoal tirou que Galileu Galilei foi queimado na fogueira, sinceramente. Acho que, como o Thiago disse, era só para criar um mito do fundador, por assim dizer. Exatamente. Bem, vocês têm alguma coisa para acrescentar? Isso já entrando nas considerações finais? Considerações finais, rapaz.
Caião tem aí algum ponto pra levantar? Mas acho que é isso. Inquisição é based, deve retornar, porque tá cheio de herege por aí que tem que ser excomungado sim. Falta muitas excomunhões aqui. O problema não é conversão, e sim falta de excomunhão, é isso. Mas é. E é interessante só fazer um adendo que há uma guerra muito propagandística dentro do meio acadêmico, em que houve meio que uma revolução no modo de se pensar, no modus operandi da pesquisa em si, e agora está tendo uma contra-revolução. E como diria o nosso um amiguinho aí meu, Joãozinho aqui da esquina, aqui perto de casa, estamos passando. Está acontecendo. Está acontecendo nesse exato momento, veja. Mas se ninguém tiver fazer mais nenhuma. Eu tenho um adendozinho para fazer, só finalizando aqui. Se fosse para sintetizar tudo que a gente falou e para pontuar justamente o que é mais importante, eu, se fosse vocês, pegaria um caderninho para anotar, porque isso daqui é tudo que você precisa saber sobre o assunto. Diria o seguinte: em Portugal você também teve o processo da Inquisição, que estava acontecendo por causa de alguns atos de violência contra judeus, porque a galera curtia pra caraca ter narizes nas suas cidades. E a Inquisição surgiu justamente como uma forma de você tentar maneirar um pouco isso, mas eventualmente o processo levou à expulsão dos judeus de Portugal e da Espanha também, né? De toda a Península Ibérica, eles acabaram migrando ali para a região da Inglaterra, Holanda. Mas enfim, quais foram as consequências disso? Perdão, pode falar. Não, pode falar aí. É coisa rápida. Tanto que foi a partir dessa expulsão bem aí que a propaganda anticatólica se fortaleceu. Coincidência? Exatamente. Não sei. Desculpa o corte, foi mal. Enfim. Mas agora, quais foram as consequências dessa expulsão dos judeus de Portugal para o tecido civilizacional do lugar? Você tem um ponto muito importante. Quando você pega para ver a lei mosaica, você tem alguns pontos que se referem a um processo com regras muito estritas e bem definidas, que é feito de leite de cabra, tem processos muito específicos, e foi um queijo que se perdeu da Península Ibérica quando você teve aí a expulsão dos judeus, se for para pontuar aí algum ponto negativo. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, descendentes de judeu estão trazendo de volta o queijo Correr de volta para a Península Ibérica. Você tem o José Braz, que tem a fábrica Queijos Braz, que produz queijos seguindo esses padrões muito estritos, trazendo de volta algumas das poucas contribuições para o tecido civilizacional do Ocidente. É queijo. Com isso eu encerro as minhas considerações finais, e é isto. Só queria dizer que queijo muito recomendo. Mas não tô lembrado se tem alguma coisa pra falar, porque eu tinha lembrado de um bagulho, mas. Creio que seja só isso mesmo. Obrigado a todos que estiveram aí assistindo isso. E é isso. Muito obrigado pro patrão por estar depositando nosso delicioso salário, nossos Pix. E obrigado a vocês que estão fazendo com que a gente tenha esse maravilhoso emprego. Mas é isso, pessoal. Até semana que vem com um tema que a gente vai tirar na moedinha. Tchau Até aí. mais. Boa, paramos de gravar, né? Agora parou. Pera aí que eu tenho que...